pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então vamos dar mais um início da nossa quinzena de estudo. Vamos ter uma quinzena muito produtiva. Fé em Jesus. Conto com a presença de vocês e com a leitura de vocês, com a compreensão de vocês, certo? Estão tudo ok? Então vamos lá. Então, gente, começando a quinzena, eu quero começar a falar com vocês sobre preconceito linguístico. O que é isso, preconceito linguístico? Então, vamos entender o que é isso. É um assunto muito pertinente para nós. Envolve nossa cultura popular, né? Nossa cultura, nossa região, nossa definição de cultura. Então, vocês vão entender o que é o preconceito linguístico. Vou falar um pouquinho e a gente vai debater. Depois a gente vai fazer uma atividade. No final, vou passar um livro para vocês também lerem e a gente discutir mais adiante, certo? Vamos lá. Então, o que é preconceito linguístico? Hoje eu gostaria de aproveitar para fazer uma breve reflexão sobre um tema que, volta e meia, vem à tona nas discussões relativas ao uso da língua portuguesa, o preconceito linguístico. Você sabe o que é? Vou discorrer um pouco a respeito, certo? Vamos lá. Sobre a palavra preconceito, o dicionário Aurélio já nos diz muita coisa. Ideia preconcebida, intolerância. Então todo mundo sabe o que significa o preconceito, né? Aquela intolerância que você não gosta de alguma coisa e você quer discordar, quer discutir com alguém porque não segue seus pensamentos ou seu jeito de ser. Pensando em tal definição, já sabemos que o preconceito surge de um desconhecimento sobre algo ou alguém. É como se fizéssemos um julgamento antecipado, ou seja, sem conhecimento de causa. Atualmente, é comum nos depararmos com todo tipo de preconceito. Temos questões concernentes à raça, né? A gente vê aquele preconceito sobre raças, sobre cores, sobre regiões que moram, sempre tem esse preconceito. Um preconceito muito conhecido que eu tenho certeza que vocês sabem, é aquele preconceito de região, né? Nós moramos na região Nordeste, aquele que mora na região Sul acha que o nordestino é burro, tem uma inteligência menor que a deles, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então, preconceito, a gente conhece como preconceito com a raça, a religião, gênero e tantas outras que poderíamos citar aqui. Contudo, há também um tipo de preconceito sobre o qual pouco se fala, a não ser que você seja estudante ou alguém estudioso da língua. Estou me referindo ao preconceito linguístico, já mencionado no início deste post, como vocês viram no início, certo? Mas o que é, afinal, preconceito linguístico? Explicando de maneira bastante simplificada, posso dizer que é uma forma de discriminação social contra um indivíduo que não se comunica mediante as formas de prestígio da língua. Estou falando daquelas pessoas que não possuem conhecimento ou têm conhecimento limitado acerca da norma culta. Quanto menos usual é a norma na vida do cidadão, mais rebaixado ele é diante da sociedade. Na verdade, aquele pessoal que não sabe falar, que fala cheio de gíria. Então, tem aquele preconceito, e o nome disso é um preconceito linguístico. Vamos lá. Por que tal atitude fica no âmbito social? Porque, direta ou indiretamente, o domínio ou não da norma culta tem muito a ver com a educação e situação financeira, não é verdade? Obviamente, famílias mais pobres têm um acesso menor à educação, por uma série de motivos que já conhecemos. Podemos imaginar, por exemplo, uma situação em que a criança deixa de frequentar a escola para trabalhar e complementar a renda da família. Essa criança não terá acesso aos estudos, por isso não poderá dominar uma fala ou escrita de prestígio. Não é isso? O preconceito atinge também todas as áreas. Você já deve ter ouvido aquela história do sotaque mais correto no Brasil. Muitos apontam a fala de São Paulo, como eu estava falando, como a melhor ou mesmo a de Curitiba, que em seu leite quente pronuncia todas as letras como deve ser.
mas existe realmente um jeito melhor de se falar. Tal ideia acaba sendo difundida justamente pela relação preconceituosa que a sociedade costuma ter com quem não se aplica a um padrão. Você já deve ter percebido que, infelizmente, é assim para quase tudo na vida, certo? Quem já não se pegou rindo de alguém que falou menos ou escreveu como amigo, próprios colegas de vocês, não é verdade? Quando dá um deslize e fala uma palavra errada. Quem nunca riu? Quem nunca tirou uma ondinha? Quem já não discriminou ou mesmo praticou bullying contra aquele colega que veio do interior e pronunciou alguma palavra de forma errada? A verdade é que o preconceito linguístico é grave e excludente. Acreditar que nossa língua é um sistema fechado, que apresenta unidade e que, portanto, devemos falar conforme escrevemos, é a maior forma de desconhecimento que se pode apresentar com relação à nossa própria identidade. Certamente, você já se deparou com situações em que precisou lançar mão da formalidade e outras em que não teve de se importar em usar o plural, não é verdade? Aquela famosa frase que eu escuto muito falar, nós vai. Olha só, não se preocupou muito bem com a concordância no plural. Veja aí. Isso não é um absurdo como muitos pensam, mas uma prova de que a língua é rica, variada e viva. Veja bem, não estou afirmando que a norma padrão não é importante. Claro que não, pelo contrário. É mais que necessário conhecê-la e saber usá-la em contexto nos quais ela deve se fazer presente. O que penso é que todos deveriam ter acesso a ela de maneira plena. Todos deveriam aprender a interpretar um texto de maneira eficaz. Todos deveriam dominar a gramática, escrever bons textos, ter a chance de se comunicarem em todos os âmbitos possíveis. Se isso não acontece, é porque, infelizmente, a educação ainda não é o direito de todos, não é verdade? Seja qual for o motivo. É fato que grande parte da população brasileira não tem acesso aos serviços básicos. Isso gera uma consequência terrível, o analfabetismo em seu sentido mais amplo, ou mesmo o analfabetismo funcional. Aquele se reflete na pessoa que, apesar de ler, não consegue compreender textos simples, muito menos interpretar. Então quer dizer o quê? O analfabeto funcional é esse, que sabe ler, mas não entende. Você vê um texto, por exemplo, tem um pequeno texto, que eu já vi muito, tem um pequeno texto que diz o seguinte, ó, vende-se bolo de chocolate. A torta é R$2. Aí o cara chega, vê isso tudo. Ô moça, quanto é a torta do bolo? Quanto é a fatia do bolo? Se está lá no cartaz, você precisa perguntar. Ou se você pergunta, moça, tem bolo de chocolate? Então quer dizer o quê? Isso dá a entender que é um analfabetismo funcional. Você viu o texto, mas você não compreendeu. Porque não tem necessidade de você perguntar. Não é isso? É fundamental que a gente pare de acreditar na língua apenas como um sistema ideal, aquele que está na gramática, e comece a entendê-la como uma estrutura real, que admite as mais variadas formas. Um exemplo do seu dinamismo está no neologismo. Não estamos criando palavras novas o tempo todo de acordo com as nossas necessidades. Não é isso. O que dizer sobre as gírias e os jargões que circulam nas esferas sociais do nosso país? O que dizer? Só isso já mostra que a língua portuguesa não é estanque. Ela admite diferentes possibilidades de uso. Não é verdade? Se há uma compreensão, então ela possibilitou o uso, possibilitou a compreensão. Não é porque a palavra foi falada diferente, mas se houve uma compreensão, então houve um entendimento. Compreender que podemos usar a norma padrão quando é necessário e que também é possível relaxar e esquecer as regras de vez em quando soa muito mais libertador, não é mesmo? Lembre-se daquilo que sempre falo. A língua é como um guarda-roupa. Você não vai usar terno e gravata ou vestido de gala o tempo todo, certo? Então quer dizer o quê? Que não precisa a gente estar falando corretamente todo o tempo, mas a gente precisa conhecer o que é o correto para quando a gente for precisar falar, a gente saber.
Não é verdade? O preconceito linguístico precisa ser combatido. Isso deve começar por nós, mesmo em nosso dia a dia. Como fazer? Comece perdendo o hábito de corrigir as pessoas o tempo todo. Olhe, é feio corrigir as pessoas o tempo todo, a não ser o professor. O professor não está corrigindo, está mostrando qual é o correto. Não é verdade? Mostre o que é certo se achar necessário, mas sem ofender, sem rir, sem provocar. Isso é tão desnecessário, não acha? Não somos obrigados a concordar com certas inadequações, mas isso não nos dá o direito de menosprezar o outro, assim como eu, como você. Ele tem uma história de vida, é um indivíduo dotado de direitos. Falar pior não o torna menos capaz, menos inteligente, menos cidadão. Não é verdade? Para finalizar, gostaria de indicar a leitura de uma obra que eu ia falar para vocês, agora estou falando, Preconceito Linguístico, de Marcos Baio. É um livro bastante esclarecedor, que aprofunda a reflexão que fiz aqui hoje. Uma leitura indispensável para quem quer entender como isso funciona e como afeta as relações dentro da sociedade. O autor fala sobre o preconceito como fruto da ignorância e da manipulação ideológica. Apresenta mitos sobre a língua portuguesa, nos quais muitos acreditam, e acaba por desmistificá-lo de forma muito interessante. Vale muito a leitura. Então, gente, esse livro eu vou disponibilizar para vocês lá na sala do Google Class. Vocês, quem está na sala, sabe onde encontrar. Está lá, livros, você procura o Preconceito Linguístico e quero que todos leiam, porque a gente depois vai discutir sobre esse livro. É um livro bem legal, ótimo para você entender o que é esse preconceito, certo? Então, alguma dúvida, você pode me perguntar no PV e esse vídeo vou colocar no YouTube também, quer voltar, só assistir lá de novo. Um abraço e até a próxima. Bom estudo, segue lá o canal, segue lá o professor Adailton, que aqui estou sempre fazendo coisa para melhorar a nossa compreensão e o nosso crescimento. Um abraço, um beijão a todos.